Revisão e atividade. Aula 23.2, nós estamos vendo o Holocausto. O Holocausto que foi esse crime organizado que a Alemanha comete no período da Segunda Guerra Mundial. É uma cena muito triste da humanidade. É você olhar que a humanidade, principalmente em período de guerra, ela se deixa de ser humana. Esses dias eu vi alguém comentando numa dessas guerras que está acontecendo aí, quando se teve o bombardeio de uma escola, aí alguém comentando, mas era porque era fulana de tal, que não sei o que, mereceu. Eu digo, gente, desde quando uma criança merece ser bombardeada por outras pessoas só por uma questão ideológica ou por uma questão territorial? A guerra, seja ela qual for, é uma guerra burra, é uma guerra cruel. Na tela para vocês. Aula 23.2, Holocausto e os crimes contra a humanidade. Antissemitismo, racismo e ideologia nazista. O partido nazista, liderado por Adolf Hitler, defendia ideias extremistas, baseadas no nacionalismo radical, no racismo e no antissemitismo. Segundo essa ideologia, existia uma proposta raça ariana, considerada superior, enquanto outros grupos seriam vistos como inferiores. As leis nazistas começaram a retirar direito dos judeus e outros grupos considerados indesejáveis. Nós estamos falando de ciganos, homossexuais, negros, opositores. E o que foi forte nesse período foi o antissemitismo, política contra os judeus, preconceito contra os judeus. Existia já na Europa, desde a Idade Média, existia o antissemitismo. Mas os judeus eles passaram a ser acusados de diversos problemas, como a derrota da guerra e a crise econômica. Antes tiveram os guetos que onde se separaram os judeus. Depois esses guetos eles viraram um campo de concentração e esses campos de concentração viraram campos de extermínio. E durante esse regime nazista foram criados campos de concentração, que servia para... Primeiro seria aprisionar esses opositores políticos, mas com o tempo passaram a receber também os judeus e grupos perseguidos. Milhões de pessoas foram assassinadas nesse campo de concentração. Mortos em câmaras de gás, fome, doenças, ou até pelo trabalho, exaustão no trabalho. Uma política genocida. O governo alemão, ele planejou, não só planejou, ele planejou e executou essas ações de eliminar grupos considerados indesejáveis, principalmente os judeus. Eles vão chamar isso daí de solução final. Era a solução final, vamos acabar de vez com os judeus. Judeus e outros grupos, eles foram colocados nesse campo de concentração e foram exterminados, gente. A guerra mundial, ou seja, a guerra total, que envolvia todos os meios de produção política e social de uma sociedade, ela criou um ambiente que práticas extremas de violência se tornaram possíveis. O que aconteceu com essas pessoas? Elas foram responsabilizadas internacionalmente. Foram julgadas. A Segunda Guerra Mundial julgou muitos nazistas. Mais de 20 dos principais líderes nazistas foram para o Tribunal de Nuremberg. Eram juízes britânicos, juízes norte-americanos, juízes soviéticos e juízes franceses que venceram a guerra, daqui foram quem venceu a guerra, julgando os alemães que perderam a guerra.
Após a derrota alemã, em 1945, vários líderes do regime foram julgados. Era o julgamento de Nuremberg. Hoje nós temos a memória do Holocausto. Para quê? Porque tem um museu do Holocausto lá. Ele é fundamental para que as pessoas não cometam as mesmas atrocidades que esses homens aqui cometeram. Eu quero de vocês agora, leiam com tranquilidade a atividade, façam a atividade. Eu vou ali tomar um café e já volto para corrigir com vocês. Até lá. Humanidade. O ser humano, ele vive dentro da sociedade, ele interage dentro da sociedade, e essa interação muitas vezes cria amor, mas cria ódio. Olha o tamanho do ódio que os judeus sofreram pelos alemães, pelos nazistas. Não era toda a Alemanha. Muitos alemães ajudaram os judeus. Tem aquele filme, A Lista de Schindler, que ele mostra a ajuda que foi dada. O próprio Brasil, depois ele vai recepcionar, mas depois, quando ele é aliado, ele vai recepcionar muitas pessoas que fugiram do sistema nazista. E aí a gente olha essa aula, olha a atividade e vê o quanto a humanidade ela pode ser cruel. Na tela. Olha a primeira questão aí. Ó. Durante o regime nazista, milhões de pessoas foram perseguidas e enviadas para o campo de concentração. Para identificar os diferentes grupos de prisioneiros, os nazistas utilizavam símbolos costurados nas roupas, especialmente um triângulo colorido. Esse sistema de identificação tinha como principal objetivo. O triângulo colorido é aquele que eu mostrei para vocês. Cada cor representava um grupo. Seria organizar os prisioneiros conforme suas habilidades profissionais? Seria diferenciar os grupos perseguidos e facilitar o controle dentro do campo? Seria identificar os soldados inimigos capturados durante a guerra? Seria separar apenas os prisioneiros judeus dos demais detentos? Ou indicar quais prisioneiros seriam libertados após o fim da guerra? E aí? Eu falei para vocês que tudo era planejado a ser executado. E um desses planejamentos era a separação em grupos por cores, por triângulo. Você recebeu um triângulo, ou você era testemunha de Jeová, ou você era judeu, ou você era cigano, ou você era homossexual, ou você era um prisioneiro de guerra. Cada grupo recebia uma cor diferente, que ficava mais fácil de identificar, de controlar cada grupo. Opa, você é prisioneiro de guerra, não pode estar junto com outro prisioneiro, senão vocês vão fazer acordos para fugir daqui ou fazer um atentado aqui. Então você controlava, você separava. Esse era o objetivo, na tela para vocês. Então, resposta correta, letra B. Diferentes grupos perseguidos e facilitar o controle dentro do campo de concentração. Vamos para a próxima. Nos campos de concentração nazista, os prisioneiros eram submetidos a condições extremamente precárias, incluindo fome, trabalho forçado, violência constante. Essas práticas demonstram que os campos de concentração tinham como função principal
Qual era a principal função do campo de concentração? Promover a recuperação econômica da Alemanha? Oferecer abrigo temporário às populações deslocadas pela guerra? Proteger as minorias perseguidas durante o conflito? Reprimir, explorar e eliminar grupos considerados inimigos do regime? Organizar e distribuir distribuição de alimentos entre os prisioneiros? Campo de concentração. Será que você ficava concentrado lá? Pessoal, os inimigos não podiam simplesmente serem mortos. Os inimigos eles teriam que sofrer, eles teriam que trabalhar como escravos para o regime. Os judeus que foram colocados em guetos, bairros separados, agora eram levados para o campo de concentração. E lá eles tinham outro objetivo. Eles iriam reprimir, eles iriam explorar esses trabalhadores. Eles iriam eliminar os chamados inimigos do regime nazista. Então a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra D. Reprimir a exploração e eliminar grupos considerados inimigos do regime. Olha a próxima aí. Terceira questão. Durante o regime nazista de 1933 a 1945, o Estado alemão criou um sistema de identificação nos campos de concentração baseado nos símbolos e cores. Triângulos coloridos eram costurados nas roupas dos prisioneiros, para indicar qual grupo social ou político pertencia. Esse sistema revelava que o Holocausto foi... O que foi o Holocausto? Um fenômeno contemporâneo causado pelo contexto de guerra? Uma política organizada que classificava e perseguiu diferentes grupos considerados indesejáveis pelo regime? Um conflito militar entre diferentes grupos étnicos dentro da Alemanha? Uma consequência exclusiva da crise econômica europeia? Ou uma prática isolada realizada apenas por soldados nazistas? O que vai ser? O que fala a pergunta aqui? Esse sistema que o Holocausto revela que o Holocausto foi. O que o Holocausto foi, gente? O Holocausto era desorganizado? O movimento nazista era desorganizado? Não. Ele era altamente organizado. Ele tinha planejamento. Planejamento para uma política de extermínio, de perseguição, de morte, de dizimação de grupos chamados grupos indesejáveis. Então, o nazifascismo, ou na Alemanha o nazismo, ele tem toda essa política organizada. Ele aprisionou, ele separou, depois ele transportou para o campo de concentração e, por último, ele dizimou, ele matou. Ele fez um processo sequencial para a eliminação de mais de 6 milhões de judeus. Então é por isso que a resposta correta dessa aqui é a letra na tela para vocês. É a letra B. Uma política organizada que classificava e perseguia diferentes grupos considerados indesejáveis pelo regime. Agora vamos lá? Vem cá comigo, porque nós estamos decolando para o futuro. Vamos colocar o nosso foguetinho para decolar para o futuro, que eu separei. Falar nisso, vocês, terceiro ano, já olhe no INEP os assuntos que foram separados para o Enem. Tá?
Quero que vocês estejam bem preparados. Vejam ciência humana, vejam história, os assuntos que mais caem. A guerra, o holocausto, daqui cai, Era Vargas cai, todos aí são assuntos que irão estar dentro do Enem. Olhem lá no INEP, que lá tem a relação e tem dicas para redação também. Na tela para vocês. Durante o regime nazista na Alemanha, milhões de pessoas foram perseguidas por motivos raciais, políticos e sociais. Nos campos de concentração, os prisioneiros eram identificados por símbolos costurados em seus uniformes, especialmente triângulo colorido, como já vimos em outra questão aqui. Cada cor representava um grupo específico perseguido pelo regime, como judeus, opositores políticos, ciganos e homossexuais. Esse sistema de identificação revela que o Holocausto foi resultado de um conflito religioso entre diferentes grupos que viviam na Europa naquele período, ações isoladas realizadas por soldados alemães sem a participação do povo, disputas militares comuns entre países envolvidos na Segunda Guerra Mundial, conflitos sociais provocados apenas pela crise econômica na Alemanha, uma política organizada de perseguição e exclusão promovida pelo Estado nazista. E aí? Esse sistema identificado revela que o Holocausto foi resultado de a Alemanha, ela está vivendo esse conflito. Ele tem conflito religioso, ele tem conflito político, ele tem vários conflitos aqui nesse período. O regime nazista, que ele começa lá em 1933, passa pela Segunda Guerra, que vai de 39 a 45, ele foi muito forte. Os Estados Unidos tinham entrado em crise. O sistema liberalista, capitalista dos Estados Unidos, tinha entrado em crise. A elite alemã, para que a população não se tornasse socialista, no caminhar junto com a União Soviética, se entrega aos braços do nazismo. E o nazismo cresce com isso. Vai crescer. E aí, com ele, cresce a desumanidade, os campos de concentração. Então, o campo de concentração ele vai passar por um processo político. Um processo político bem organizado. Não era uma coisa bagunçada, não. Eles organizavam, eles perseguiam, mas de forma organizada. Excluíam determinados membros dessas sociedades para poder matá-los. Então, a resposta correta é a letra na tela para vocês. É a letra E. Uma política organizada de perseguição, exclusão promovida pelo Estado nazista. Meus queridos, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham gostado da aula e eu espero vocês numa próxima aula, numa próxima oportunidade. Próxima aula quem vai voltar com você vai ser a professora Zilmar, mas nas outras eu estarei junto novamente. Até lá.